esse tipo de revelação, como o caso da mansão da ex-mulher de Jair Bolsonaro, a Ana Cristina Schieravalli, que mora na Noruega hoje, de alguma forma isso afeta o bolsonarismo? Ou o senhor acha que não? Pelo contrário, a extrema-direita utiliza isso como uma ferramenta de discurso de perseguição. Como é que o senhor avalia esse fortalecimento ou enfraquecimento do bolsonarismo? Isso é muito importante, Gabriela. Eu vou aproveitar duas deixas. Uma de uma jornalista brilhante que agora está com vocês no ICL, que é a Juliana Dalpiva, que tem um livro precioso. O título já tudo diz, é O Negócio do Jair. E é uma demonstração prática, através de uma investigação muito cuidadosa, de como os mandatos do Jair Bolsonaro se transformaram numa forma sistemática de apropriação do público através das famosas rachadinhas. E como, em alguma medida, o Jair Bolsonaro, muito menos do que um político, ele, na verdade, é uma franquia, porque ele levou um filho, inicialmente uma ex-esposa, para ser vereadora por 2 mandatos. Depois, ele obrigou um filho de 17 anos, o Carlos Bolsonaro, a literalmente destronar a mãe, disputando a vereança no Rio de Janeiro. Posteriormente, ingressou o Flávio Bolsonaro, inicialmente como deputado estadual, posteriormente senador, e, por fim, Eduardo Bolsonaro, deputado federal, numa cidade e num estado que ele desconhece, que é São Paulo. Qual é a finalidade? A finalidade é criar um sistema metódico de apropriação do público através da apropriação dos salários dos funcionários, as famosas rachadinhas. E a Juliana Dalpiva mostra de maneira assim, quase que matemática, como esta ex-esposa do Bolsonaro, que agora fugiu, literalmente escapou para a Noruega, que está na Noruega, onde ela já morava antes, e que tem esse caso estranhíssimo com esta casa, que evidentemente um laranja comprou, um laranja vendeu, mas ela teve uma movimentação financeira atípica de 9 milhões de reais, que obviamente é fruto da venda da casa. A Juliana Dalpiva já mostrava no livro esse modelo sistemático e mostrou de maneira muito clara como o patrimônio do Bolsonaro foi crescendo à medida que mais membros da família eram eleitos para a vida pública. Então, de um lado, eu acho que não há muita dúvida. A questão central você tocou, Gabriela. Não é a primeira vez. Já no caso do Flávio Bolsonaro, o governo Bolsonaro teve que fazer acordos com o Supremo Tribunal Federal quando o caso da rachadinha do Flávio Bolsonaro começou a avançar no Ministério Público do Rio de Janeiro. Todos nós lembramos que o Flávio Bolsonaro, que atacava dia sim e dia também o Supremo Tribunal Federal, quando as negociações avançaram no Ministério Público do Rio de Janeiro, ele recorreu ao Supremo Tribunal Federal e teve o seu caso deferido pelo ministro Dias Toffoli. Todos nós lembramos, não é? Aquela cena emblemática do abraço do Jair Bolsonaro, presidente, do ministro Dias Toffoli, na casa do próprio ministro. Então, disso não há dúvida. A pergunta mais importante você fez, Gabriela. E, no entanto, isto parece não afetar a popularidade do Bolsonaro e a possibilidade de lançar a Michele Bolsonaro como candidata. Por quê? Aqui eu vou aproveitar uma segunda deixa, a do César Calijon. Eu estava escutando o programa antes de entrar no ar, e eu acho, César, que você tocou num ponto muito importante. Quer dizer, por que é que a extrema-direita, no mundo inteiro, não é só no Brasil, por que a extrema-direita, não existe sem negacionismo? A extrema-direita principiou com o negacionismo climático. Depois foi para o revisionismo histórico. E a combinação desses negacionismos resultou trágica na pandemia da Covid-19, o negacionismo científico. Mas por que, César, que eles têm um particular ódio às artes, à universidade, à educação, a programas como canais como o Instituto de Conhecimento Liberta? Por que a figura que eles mais odeiam é Paulo Freire? Porque nós fazemos sistematicamente aquilo que eles não suportam. Nós deciframos a esfinge. Nesse sentido, Gabriel e Chico, algo muito importante. Nós temos que sair do anedótico. A ex-mulher do Bolsonaro, evidentemente, tinha um laranja e ela colocou no bolso 9 milhões de reais, dizendo que a casa valia 3. Nota de pé de página, a casa que o Flávio Bolsonaro comprou dizendo que vale 6 milhões de reais, aquela casa vale muito mais do que 6 milhões de reais, mas deixamos de lado. É bem importante compreender o seguinte: a extrema-direita no mundo inteiro, ela só triunfa porque a extrema-direita literalmente inventou o ovo de Colombo, Chico. E eu demorei muito a compreender isso, acho que nós ainda não entendemos de todo. A extrema-direita é uma máquina de monetização. Neste sentido,
O que o bolsonarismo faz é tornar a rachadinha como princípio uma ideia universal. Todos na extrema-direita o tempo todo estão fazendo isso. Pedem Pix para fazer uma passeata, pedem apoio, oferecem cursos, ou seja, a extrema-direita no mundo inteiro é uma gigantesca máquina de monetização cujo produto principal é a radicalização política, que leva a situações como essa. Então, num caso como esse, Gabriela, não afetará de imediato o bolsonarismo, a não ser que nós sejamos capazes de decifrar o que está por trás, que é a monetização constante de todas as atividades políticas. João, que prazer falar contigo, sempre muito bom ouvir as tuas análises. Eu quero ir para a questão do indiciamento do Jair Bolsonaro e como é que você avalia que essas, por exemplo, o que apresenta o trabalho brilhante da Juliana Dalpiva, essas últimas revelações, como é que você sente? A gente sabe que existe uma certa dimensão política nesse processo, que é muito difícil, e isso está em pauta, sim, seria mentira simplesmente negar isso. Como é que você avalia isso? A chegada do Gonê agora ao MPF, o próprio papel do MPF. A gente conversou aqui, por exemplo, com diversos juristas que disseram, olha, é incompreensível essa inação do Ministério Público Federal. Mais do que a gente teve o Cacai, a gente teve, acho que o Pedro Serrano, a gente teve muitos juristas. O Lênio Streck defende que devia ter indiciamento no mínimo a essa altura. Isso, o Lênio fala isso toda hora, que olha, é incompreensível porque que o Ministério Público ainda não agiu de uma maneira de forma a minimamente indiciar essas pessoas, porque já existe muita materialidade jurídica para que isso seja feito. Enquanto cientista político, João, como é que você avalia isso? Por que o Ministério Público Federal ainda não indiciou? Você acha que isso vai acontecer? E o que eu acho que a maior parte da população brasileira quer entender a essa altura é: você acredita que o Bolsonaro vai ser preso e quando isso deve acontecer? Tá, obrigado. Deixa eu só aproveitar e fazer um esclarecimento, pessoal. A minha titulação é muito mais modesta. Eu sou apenas professor de literatura. Quem perfeito. me ajuda a fazer essas análises são os queridos amigos Shakespeare e Machado de Assis. Boa. Mas vamos lá. Essa pergunta é muito importante. Essa pergunta, César, é muito importante. Muito obrigado, porque ela me dá a oportunidade de dizer algo que eu já estava querendo dizer há algum tempo. Há um documento que foi muito importante e que eu acho que ele não teve o destaque merecido, que foi o relatório final da CPMI do 8 de janeiro, da responsabilidade da senadora Elisiane Gama. Por que eu digo que ele foi muito importante? Porque ele foi aprovado em plenário. Tendo sido aprovado em plenário, é um documento oficial. Isso é importantíssimo. O passo seguinte foi encaminhá-lo à Procuradoria-Geral da República, que na época estava vacante, agora ao Paulo Gonê. Por que isso é importante, César? Bom, eu me dei o trabalho para conversar aqui com vocês, como eu sempre faço, foi numa outra conversa, de ler o relatório. São 900 páginas. Não vou pedir para ninguém que tenha a minha obsessão e que leia, mas que vá diretamente à página 717. É o que está na minha cabeça, se eu não me engano é isso. É a página 717. Se não for exatamente esta, é próximo. É quando começa, César, os indiciamentos que a senadora Elisiane Gama propõe. César, Chico, Gabriela, é algo fundamental, um documento inédito na história da Nova República. Por quê? Quem é o primeiro indiciado? Jair Messias Bolsonaro. Há uma descrição dos crimes do Bolsonaro. Os crimes são organização, está escrito, organização de quadrilha, atentado violento contra o Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe. São crimes que levam a pelo menos 30 anos de prisão. Mas continua e fica melhor. Qual é o segundo indiciado? Augusto Heleno. É o Braga Neto. Walter Souza Braga Neto. Nunca vou esquecer do nome completo dele. Sabem por que não vou esquecer do nome completo dele? Olha que notável. E veja o detalhe, que é detalhe para literatura, Chico. O documento inteiro não diz General Walter Braga. Ele é apenas Braga Neto. Sabe por quê, Chico? Porque no relatório final da CPMI do 8 de janeiro, perde a honra da patente. Militar golpista é apenas um cidadão criminoso. Depois vem Augusto Heleno. Na primeira vez que ele é citado no relatório, está escrito General Heleno. Depois disto é apenas Heleno. Apenas Heleno.
a mesma lógica. General pode ser 4 estrelas. Se for golpista, perde a honra da patente e torna-se apenas um cidadão criminoso. Está lá o Luiz Fernando Ramos. Está lá o almirante Garnier, que deixa de ser almirante, é apenas Garnier. Todos os militares de alta patente, o relatório final da CPMI do 8 de janeiro indicia. E os crimes são os mesmos. Atentado violento contra o Estado de Direito, tentativa de golpe de Estado, a formação de quadrilha. Está lá, César. Esse documento existe. Este documento hoje está nas mãos da Procuradoria-Geral da República. É a primeira vez na história republicana, desde 1889, que um general é despido da farda pela palavra. A palavra do relatório despiu o general da farda. Não é pouca coisa. Tudo está lá dado. E mais, nas 716 páginas anteriores, o relatório faz um trabalho brilhante, vale muito a pena ler, Chico. É um trabalho literário brilhante, porque o argumento básico dos bolsonaristas, e que nos leva também ao Carlos Jordi, é que o 8 de janeiro foi um evento isolado por pessoas, arruaceiros, vândalos, que não tinham nenhum compromisso com o bolsonarismo. Esse é o argumento. O que faz o relatório? Em 716 páginas, demonstra cabalmente que o 8 de janeiro só pode ser compreendido como a ponta final de um longo processo iniciado, acreditem, em 2020. Por que 2020? Peraí, pessoal, estou falando muito? Não, tá maravilhosa por favor, a tua análise, professor. Nossa, a gente não consegue nem piscar aqui. Vamos lá, isso é bem importante agora. Então, o relatório em 716 páginas mostra que o 8 de janeiro só pode ser compreendido como o momento final de uma trama, por isso que é literário, Chico, de uma trama que principia em 2020. Quando em 2020 há uma data, há um momento, há um documento, um homem que arriscou manchar a sua reputação para toda a história do Brasil, um jurista, Ives Gandra Martins, em maio de 2020, publicou um texto no Conjur, que é uma plataforma jurídica que está na internet, muito importante. Se as pessoas que nos acompanham colocarem Ives Gandra Martins, artigo 142, Conjur, vai direto para o site. Neste texto, o Ives Gandra Martins oferece uma interpretação do artigo 142, que, se vocês me permitirem, eu vou ler apenas uma frase. Posso ler? Por favor. Ele faz a interpretação e diz assim: minha interpretação, há 31 anos, é que, no capítulo para a defesa da democracia, do Estado e de suas instituições, se o poder sentir-se atropelado por outro, poderá solicitar às Forças Armadas que hajam como poder moderador. Este é o documento matriz, este é o ovo da serpente. Todo golpismo bolsonarista, a partir de maio de 2020, tem como base este texto que está disponível. O que este texto diz? Em caso de crise institucional, o presidente da República ou o chefe dos outros poderes pode invocar as Forças Armadas para impor a normalidade. Por que é que todo o golpismo bolsonarista se baseava na criação de uma situação de caos? E agora nós finalmente entendemos, olha a força do pensamento crítico, César, nós finalmente entendemos a razão verdadeira das míticas 72 horas. As 72 horas eram uma sinalização. O caos se instalou. Havendo sido instalado o caos, o que fazer? Voltar ao artigo de maio de 2020 do Ives Gandra Martins e invocar as Forças Armadas para impor uma ditadura, uma GLO. É isto. Então, toda a lógica do bolsonarismo é esta. Então, o 8 de janeiro não é um caso isolado. O Carlos Jordi, o Nicolas Ferreira, Gustavo Gaia, Júlia Zanata, Carla Zambelli, Bia Kicis, Abílio Brunina e tutti quanti não são figuras isoladas. Eles agiam de acordo com um plano. O plano era gerar caos, que poderia ter sido criado no dia 12 de dezembro. E por isso a Polícia Militar do Distrito Federal não reagiu e não prendeu ninguém. O caos era para ter sido criado no dia 24 de dezembro, quando uma bomba instalada por um homem chamado George Washington, nenhum roteirista de Hollywood pensaria nisso, tentou explodir uma bomba de Brasília. Caos, GLO, Bolsonaro não sai do poder. O 8 de janeiro, caos, GLO, Bolsonaro volta ao poder. Essa é a lógica intrínseca do golpismo bolsonarista desde 2020. A nossa tarefa, como cidadãos críticos, como leitores cuidadosos desses documentos, é deixar claro para a população. Essa era a lógica interna. Por isso, Carlos Jordi é golpista.